Professora Roberta, a senhora tem a palavra. Obrigada, professor. Boa tarde a todos. Queria registrar que é uma honra muito grande poder participar aqui deste evento. Gostaria de cumprimentar os organizadores, o professor Máximo Souza, a professora Vera Malaguti Batista, o professor Nilo Batista e o professor Rubens Casara. Cumprimentar aqui o professor Davi Tangerino, que me ladeia, e pela primeira vez fizemos uma mesa que já estava aí prometida, né, há muito tempo, e acabávamos nos desencontrando dessa mesa juntos. E queria saudar a todos vocês que estão aqui, agora voltaram cedo do almoço, né, para esse nosso encontro. Vocês aqui, estudantes de Direito, de diversos estados do Brasil, de diversos países da América Latina, nessa grande família que aqui se reúne para discutirmos sob um viés crítico a questão criminal. Então, queria retomar, lembrando de que nós estamos acompanhando, né, momentos turbulentos no Brasil, né, no mundo, em que nós temos muitos confrontos, embates, valores em disputa, muitos desencontros, desamparos, como nos diria o professor Joel Birman. E, em meio a tantos desencantos, nós podermos hoje nos reunir, como ontem também, criarmos um espaço dialógico, um espaço de encontro, né, é fundamental para que a gente possa pensar e refletir alguns desses problemas fundamentais que a gente vem se deparando. Então, retomar um pouco desses trabalhos que foram apresentados aqui, e num período, né, final de ano, nós tivemos uma quantidade, né, professor, bastante elevada de trabalhos, né, foram mais de 80 trabalhos apresentados. Então, essa relatoria que nós iremos fazer agora, né, tentando trazer algumas noções de diretrizes gerais que foram levantadas, procurando citar alguns nomes, né, será um trabalho sem um aprofundamento pontual, porque isso aconteceu já nos GTs que ocorreram simultaneamente às palestras. De modo que, nesse sentido, eu gostaria de aproveitar e agradecer aos coordenadores dos GTs, do GT3 e do GT4, GT3 Criminologia e Subjetivações, que foi coordenado pelo professor Clécio Lemos e pela Ellen Rodrigues, e também agradecer aos coordenadores do GT4, História e Punição, né, a Natália Damásio e ao Eduardo Baker. Muito obrigada aí pela colaboração imprescindível. No que tange ao GT3, esse GT de Criminologia e Subjetivações, que aconteceu ontem, na parte da manhã e na parte da tarde, nós tivemos alguns estudos que envolveram uma análise a respeito do paradigma da etiologia, com uma visão bem peculiar, que foi pontuada pelo Adrian Silva, da Universidade Federal do Pará. Ele lá trabalha no Centro de Estudos de Intervenção Penal, discutindo a questão criminal. No grupo aqui do Rio de Janeiro, de Psicologia da UF, coordenado pela professora Cristina Halter, nós tivemos alguns alunos, como a Kênia Maia, como a Raíssa Souza, que também nos brindaram com o estudo da cartografia da prática transdisciplinar no campo da violência, onde algumas pesquisas foram feitas, especialmente em escolas públicas, com categorias vulneráveis, com adolescentes, e, a partir daí, algumas práticas que foram trabalhadas de hip-hop, de grafite, né, tentando entender melhor a questão da adolescência, né, a partir das criminalizações e processos de vitimizações. Na USP, nós tivemos um estudo do Caio Almeida, direcionado à questão da criminalização pela linguagem. Então, alguns estudos que partiram da leitura de Wittgenstein, né, sobre linguagem, e se observando a linguagem como um mecanismo, como um instrumento de criminalização. Da Universidade Federal de Santa Catarina, nós tivemos do Luciano Góes um transporte, um deslocamento da leitura do realismo marginal, do professor Zaffaroni, para uma adaptação
ao que seria, aqui no Brasil, um realismo marginal racial, considerando os quase 400 anos de escravidão. No direito constitucional da PUC, nós tivemos da professora Tula Pires, ela pontuou a criminalização do racismo como um instrumento de luta. Ainda no grupo também da professora Cristina Hautner, de Psicologia da UF, nós tivemos um estudo sobre criminalização dos manifestantes, né? Principalmente a partir da jornada de junho de 2013, que foi um trabalho do Marcelo Costa, onde ele retrata a atuação da mídia, né, construindo o monstro mal a partir do manifestante. Do doutorado de Direito Penal aqui da UERJ, nós tivemos também, da Ellen Rodrigues, um estudo sobre criminalização da juventude, onde ela travou um diálogo com a professora Cristina Hautner a partir do grupo de psicologia, né, numa perspectiva transdisciplinar, em conexão também com o direito penal e com a criminologia crítica. Na parte da tarde, esse GT3, ele também travou um debate muito importante acerca da violência de gênero. Os processos de criminalização, inclusive, daí decorrentes, e questões pontuais sobre a questão carcerária feminina e de grupos LGBT. Então, o abandono do companheiro, a ausência de visitas íntimas e até de estabelecimentos para encontros, né, dos parlatórios, os suicídios femininos. Então, essa situação de abandono que nós observamos particularmente nos estabelecimentos femininos. Uns estudos paralelos também foram feitos, que nós podemos traçar, né, comparações importantes entre Brasil e Chile. Né, ele se deu com um trabalho da Marcela Rivera, do Chile, e que travou uma interlocução com o trabalho da Kate Arguello, da Mariel Muraro, da Luciana Carnechiaro, da Nina Capello, da Carolina Vieira da Costa, do Grupo Casa Verde, da Universidade Federal de Minas Gerais, e da Luísa Pereira, né, acerca dessa violência de gênero e da questão carcerária feminina. Então, essa leitura sexista toda foi trabalhada aqui. Além disso, nós tivemos também um trabalho sobre questão fundiária, né, um trabalho desenvolvido por Antonella Gaudi e Tomás Pareta, na Argentina, mostrando a criminalização dos camponeses. Então, esse processo de criminalização, modelos de políticas que favoreceram os grandes proprietários, latifundiários, e o aumento à repressão policial a esses trabalhadores rurais. E os últimos trabalhos desse G3, né, o GT3, foram um da UNB, também mostrando e travando uma crítica à criminalização dos indígenas e à permanência de uma abordagem positivista, inclusive, né, tecida e travada dentro do próprio Poder Judiciário. E na PUC nós tivemos um trabalho do professor Clécio Lemos, do doutorado, sobre a descriminalização da maconha, mostrando experiências recentes dele, né, a partir das aplicações, né, de descriminalização, desde o Uruguai, enfim, aos impactos disso na criminologia. Então, esse foi o estudo que ele apresentou. O grupo 3 terminou com esses trabalhos, portanto, e nós tivemos hoje o início ao grupo 4, cujo tema foi História e Punição, coordenado pelo Eduardo Baker e pela Natália Damasio. Esses grupos tiveram por início o modelo História e Punição, e depois a questão das drogas e políticas de segurança pública, políticas criminais aplicadas. No que diz respeito à parte História e Punição, nós tivemos início com o trabalho do Alexandre Serra, em que alguns estudos foram feitos sobre a questão criminal na Primeira República, a partir da leitura de autoras como Lenade Medeiros, como Marcos Breta, na sua análise da repressão policial, e o olhar da Lenade Medeiros sobre as categorias que vão ser reprimidas nesse período. Então, nós vamos ter aqui desde o estrangeiro,
não é? Aos sindicalistas, aos anarquistas, aos comunistas. Então, a ideia de que todo radical seria castigado e uma análise, né, do Código Penal de 40 e desde o Estado Novo, né, em 35, a gente começa, então, a observar as tendências políticas que influenciaram, né, essa perspectiva construída. E até o decreto de expulsão que culminou nesse período, né, para estas categorias. Então, esses trabalhos, como, por exemplo, do Tiago Fabres de Carvalho, Adriana de Oliveira Gonzaga Bise, Wilton Bise Leonel e Marcos Alexandre Serra, né, pontuavam mais ou menos essa linha. Da Camila Cardoso Prando, nós tivemos uma leitura sobre controle penal subterrâneo, né, na sua conexão com uma criminologia crítica latino-americana. E o Rodrigo Fernandes, ele continua nessa linha da República Velha, mostrando um pouco do pensamento da polícia do Rio de Janeiro na consolidação de uma perspectiva do positivismo criminológico. Nós tivemos ainda o trabalho da Vilma Pessoa acerca dos movimentos sociais e sindicais, não é, dentro do contexto do neoliberalismo brasileiro, mostrando toda uma onda punitivista incidindo nessas categorias. Do José Garcia, nós tivemos também uma discussão com o Fábio Bosa, né, acerca do eficientismo no Brasil em razão da ampliação, né, do processo de encarceramento num estudo comparativo com os Estados Unidos e Espanha. O trabalho do Renato Rocha, travando alguns apontamentos sobre a criminologia e a política criminal, a partir, né, de uma leitura, uma releitura, então, que ele faz do Maquiavel. Ainda o trabalho do Bruno Castelo Branco sobre a figura, né, do preso, do apenado, um momento em que ele tece análises da utilidade desse trabalho, então ele faz uma leitura do Foucault, né, a partir da perspectiva disciplinar, rumo a uma nova perspectiva de percepção desse preso, agora enquanto insignificante, já no modelo odierno. Então, ele critica, às vezes, a simplificação aplicada à categoria do Foucault no plano da sociedade disciplinar, através de uma releitura, né, na atualidade, a partir da insignificância do preso e da sua função. O trabalho do Jean-François, nós tivemos aqui sobre a arte neoliberal de governar, apontando os efeitos dessa repressão criminal, as práticas desse sistema punitivo, né, sendo travadas. E o trabalho do Hugo Santos também apontando os fundamentos da responsabilidade criminal, o discurso penal brasileiro tecido e alguns déficits problemáticos que a gente vai ter em algumas categorias que foram levantadas, como livre-arbítrio, determinismo. Ele pega um marco aí, né, do final do século XIX ao início do século XX. Com relação às temáticas atinentes a drogas e juventude, foram pontuadas reflexões sobre a política criminal de drogas na América Latina. E aí nós tivemos vários trabalhos do Alexander Montes, do Luiz Felipe Zilli Queiroz, da Maria Puyol, e que analisaram de modo reiterado, os dois primeiros, a questão de estudos comparativos entre Colômbia e Brasil, né, mostrando as diferenças, e depois uma espécie de homogeneização a partir da Convenção de 1961. Em seguida, estudos comparativos entre Brasil e Uruguai, na atualidade, com o ponto do Uruguai, né, nesse momento atual, dando um enfoque maior à questão da saúde e do controle ao tráfico. Alguns estudos direcionados à questão da juventude. Então, tivemos Justiça Penal Juvenil, um trabalho na Argentina que tenta trazer um pouco do paradigma tutelar que se desloca e se transmuda, se metamorfoseando numa espécie de proteção integral que a gente passa a ter, né, na Argentina, em Santa Fé, mas ainda as resistências que o Poder Judiciário apresenta na adesão, na recepção a essas teorias, e é o que foi fundamentado, como aqui também, da proteção integral à criança. Os trabalhos da Maíra Cristina Fernandes, do Fernando Martins Júnior, acerca da redução da maioridade penal.
a sensação de impunidade, principalmente como isso vem se agravando recentemente, pautado no que eles analisam em função da eleição última agora, de 2014. O trabalho também sobre drogas, da Michele Laranja, apontando a guerra às drogas, a ampliação do encarceramento, a ampliação da letalidade. Ainda sobre drogas, nós tivemos também o trabalho do Andrei, nessa mesma linha, e sobre juventude, ainda mais 2 trabalhos, da Nayara Azevedo e da Sara de Araújo, ambos mostrando, relacionando a questão das medidas socioeducativas, né, à criminalização da pobreza, ao controle social formal seletivo em relação a esses jovens e as medidas mais rígidas, como a de internação, sendo aplicadas. No campo do abolicionismo e das manifestações e criminalizações do processo de manifestações, nós tivemos o trabalho do Alexis Lazarro e do João Salvador, né, falando sobre controle social e black blocs, e também do Grupo No Sol, né, de São Paulo, com Edson Passetti. Nós tivemos apresentado pelo Tiago Rodrigues, no grupo com a Cássio Augusto, Salete Oliveira, uma análise sobre abolicionismo penal e a questão das drogas, alguns riscos do discurso antiproibicionista sendo capturado pela lógica proibicionista, particularmente no que diz respeito ao uso medicinal. Então, ele traz a ideia de se pensar algumas estratégias para se evitar isso. Do Eduardo Baker, nós também tivemos uma análise das jornadas de junho e da seletividade penal incidindo nessas categorias. E os trabalhos finais do Marcelo Costa, Lucas Maurício, Caroline Loureiro, Eduarda Toscani e Wanderson Leão, Marília Budó, trabalhos esses vinculados à ideia de mídia e sistema penal, né, ao trabalho da mídia, evocando essas categorias como categorias demonizadas, né, e relacionando isso com a criminologia crítica latino-americana. Eu queria dizer a vocês que há um esforço grande, né, um esforço do ICC e do Glaxo, no sentido de buscar, né, publicizar esses trabalhos que foram apresentados. Então, esse esforço está registrado pelo professor Máximo Souza, né, e também pela professora Vera, para que tentem, vocês terão esse material, né, eletrônico, mas para que tenham também ele impresso. Então, esse esforço estará sendo feito. Eu queria comentar com vocês que, no decorrer desses trabalhos, né, nós percebemos nos GTs criminologia e subjetivações, como também no de história e punição, que esses tempos que nós vivemos, tempos de grande encarceramento, tempos do que a professora Vera Regina Pereira de Andrade nos disse ontem, tempos também de enterramento de autos de resistência tão elevados, de políticas bélicas de repressão principalmente às drogas, ao terrorista, a essas categorias, de uma opressão tamanha, de uma sanha punitivista que cresce avassaladoramente, que criminaliza os movimentos sociais, como foram tão bem construídos em trabalhos aqui, além das manifestações e até as resistências que aparecem aos advogados que defendem esses indivíduos, no plano dessas subjetivações, né, do esmorecimento que nós notamos, da alteridade, do arrefecimento que nós vivenciamos, da emancipação, que foi uma categoria ontem tão levantada pelo professor Anítua, do esgarçamento dessas relações sociais e do encolhimento das liberdades públicas, tudo isso sendo corroborado paulatinamente pela mídia, construído de modo que as agências penais, não atuam com apoio midiático e a própria mídia se torna também uma agência penal, naquilo que o professor Nilo Batista chama de executivização do sistema penal pela mídia, a gente observa como se alarga cada vez mais o sistema penal subterrâneo que a professora Lola nos aponta, e que se ampliam essas categorias de vulnerabilidade social levantadas
pelo Zaffaroni, dos indivíduos que são pensados seletivamente pelo sistema penal. Em razão da pobreza, em razão da raça, um conceito tão obsoleto, mas que é revivido, cotidianamente revisitado, ainda que raça seja una, seja raça humana. As questões do sexismo, as visões misóginas, todo esse problema de gênero e a homofobia, propiciando esse tipo de pensamento. Isso tudo permite que se veja o crime naquela perspectiva ontológica que ontem no Lejo lembrava o professor Juarez Cirino dos Santos, né? Um crime que é pré-constituído, um crime que é uma qualidade do ato e não um ato qualificado como criminoso, através daquela construção social, como deveria ser pautado, que nos brindou ontem o professor do Paraná. Porque mesmo a ruptura desse paradigma etiológico para o paradigma da reação social, para muitos indivíduos, continua vivo. Porque para muitas pessoas, Lombroso, Nina Rodrigues ainda não morreram. E é no plano da história e das punições, dos trabalhos que foram aqui levantados, que trazem, na perspectiva brasileira, algumas dessas nódoas de sangue, desses quase 400 anos de escravidão aqui no Brasil, que restaram indeléveis, que ainda se fixam e persistem nas dores, nos castigos, nas mortes, nessas permanências históricas, que são reiterações latino-americanas também, que não se apagaram, daquilo que o Sidney Chalub chama de medo branco das almas negras. Nós temos o que a Vera Malaguti Batista batizou de um colossal filicídio de uma civilização que devora os seus próprios filhos. Quando nós observamos os dados da Anistia Internacional do ano passado, em que eles nos mostram que somente no Rio de Janeiro, as mortes por autos de resistência sumárias extraoficiais se aproximaram do somatório dos 20 países que aplicam a pena de morte oficialmente, à exceção da China, além dos casos de cerca de 15 desaparecimentos diários que nós vivenciamos, e se nós pegarmos os últimos 23 anos, de 1990 a 2013, nós tivemos quase 100 mil desaparecimentos no país, como nos indicam os estudos do Fábio Araújo. Isso em plena democracia, uma democracia nebulosa que nós acompanhamos. Esse acirramento dessas desigualdades, dessas injustiças sociais, eles estão presentes. E vale lembrar que essa injustiça, em um único lugar que ela esteja, ela acaba funcionando como uma ameaça à justiça em todo lugar. Daí a relevância, e nós frisamos aqui, desse nosso encontro, onde nós podemos acompanhar trabalhos, estudos em diversos países, tecendo uma união com toda a América Latina nessa reflexão ampla que perpassa, sob um viés criticista, toda a criminologia, para que a gente tenha como objeto maior o controle social, as suas formas institucionalizadas que aí se colocam, e para que a gente consiga, então, travar uma reflexão profunda, conjunta, a partir de uma troca especial e que nos faça elevar, altear a nossa indignação, que é, indubitavelmente, o primeiro passo que nós podemos dar para uma mudança que tem que começar em cada um de nós e que, a partir daí, ela possa travar uma interlocução com o nosso colega irmão latino-americano, de outros estados do Brasil, em diversas perspectivas. Afinal, para Eduardo Galeano, nós somos o que nós fazemos e, principalmente, aquilo que nós fazemos para mudar aquilo que somos. Então, nós podemos buscar, certamente, aquele mundo que sonhou a Rosa Luxemburgo. Um mundo onde nós sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. Obrigada.